Hoje a gente vai estar reagindo à história completa de Ursos Sem Cursos, é isso mesmo. Eu acho que eu nunca cheguei a terminar a série, se eu não me engano, porque eu assisti episódios avulsos, né? A única coisa que eu terminei, acho que da Cartoon na época, foi Gumball, Hora de Aventura, apenas do show, Chifre Universo. Mas Urso Sem Curso, Clarenço, esses desenhos que eram um pouco, o Titio Avô, né? Esses desenhos um pouquinho menos hypados, né? Digamos assim, né? Menos famosos. Eu não cheguei tanto a... Não, assistia, óbvio, mas eu não terminei a terminar tudo, né? Eu nem sei se foi cancelado, né? Porque depois eu... antes de eu estar gravando aqui, tava passando na televisão no Cartoon, Urso Sem Cursos aqui, eles estavam mais infantil, né? Um traço um pouco diferente, parece que eles estão mais bebês, né? Então eu nunca finalizei. Hoje vamos ver a história completa, né? Pelo canal Hora da História, com o Versatoon, né? O link original do vídeo vai estar aqui na descrição, tá? E também aperta aqui o botão seguir nosso perfil do Little Nerd Essas, né? Cortes do Little Nerd. E o canal principal, o link também tá aqui embaixo, tá? Pra você querer assistir. Esse canal aqui é mais pra gente estar reagindo a coisas avulsas, né? Tipo, eu pego assim, vou reagir isso, vou reagir aquilo, aí eu pego e gravo aqui coisas que eu vejo assim. E se você quiser mandar também, manda pelo Instagram lá, que eu posso estar reagindo também. Então, bora pro vídeo aqui, hein? O link original tá na descrição, tá? Créditos à Hora da História. Aí, bora. A velocidade vai estar um pouco acelerada pra gente não... né? Porque eu vou ficar pausando pra comentar pra o vídeo não ficar tão longo assim, porque tem 20 minutos de vídeo. Opa! Uma coisa é certa, o mundo moderno é uma coisa de louco, e para as pessoas que não se encaixam e têm dificuldades de encontrar o seu lugar, viver e se expressar da forma que você realmente é um verdadeiro desafio. E é exatamente essa a história de Polar, Pardo e Panda, que são três forasteiros tentando se adaptar. Três porque, afinal das irmãos contas, diferentes. eles são ursos, e a humanidade parece não estar pronta ainda para eles. Bom, pelo menos por enquanto. O desafio para vocês me ajudarem com o engajamento é comentar aqui embaixo qual dos três ursos é o seu preferido. Se bem que eu acho que todo mundo vai responder que é o Polar, por todo mundo. Aê, ó, acertei. Cara, por que todo mundo gosta do Polar? Ele é o mais quieto, ele é o que menos fala e ele é o mais amado. Eu acho que o mais odiado, né? Não odiado, assim, né? O que o pessoal menos gosta é do Panda, né? Que é o com marronzinho, né? Com traços marrons e branco. Ele é o menos que todo mundo gosta. Eu não sei porquê. Tipo assim, eu tenho um perfil que eu reajo a Ursos Sem Cursos na plataforma vizinha. E aí, cara, o pessoal... Ai, como eu não gosto desses episódios com o Panda. Como que eu não gosto dele? Sabe? O pessoal comentando assim. Mas eu não sei porquê, cara. Tipo, claro, eu tenho meu favorito. Mas falar que ele é chato, aí eu acho demais, tá ligado? E claro, também deixa o seu like que me ajuda muito, se inscreva Link no original canal, aqui embaixo dele, hein? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ok, agora sem mais enrolação, Bora. Sejam todos muito bem-vindos à história completa de Ursos Sem Cursos. Começaremos com a história do Polar. A princípio ele foi criado por uma abelha gigante. Ah, entendi aqui. Ele vai pegar e ele vai reagir, não tipo numa linha do que a série acontece, mas na ordem cronológica dos acontecimentos. Porque na série mesmo, quando eu lembro, eu vi um outro episódio que pegava e mostrava um pouco do passado deles, mas não como eles realmente se ajuntaram e viraram irmão assim, não. Quando eu via, era tipo um episódio que eles já estavam pequenos juntos, mas na origem de cada um, onde eles nasceram, como eles se encontraram e tal. Gigante, e por isso ele gosta tanto de mel. Só que logo ele teria que se Negócio de virar mel? sozinho. E isso quer dizer é verdade. viver fugindo dos caçadores. Então fugindo ele acaba dentro de uma tenda. E nela vivia um homem chamado Yuri. Ele a princípio tenta caçar o Polar, mas depois de ver que ele estava tentando ajudá-lo, os dois acabam virando amigos. Ele deixa o Polar ficar lá, mas em troca ele teria que trabalhar. E aí que ele aprende tudo o que ele sabe. E acima de tudo, o Yuri ensinou o Polar a sempre ser generoso e gentil. Só que um dia o Polar limpando a tenda acaba abrindo o baú do Yuri com as suas coisas particulares. E lá ele encontra uma foto da família do Yuri. Ele vê que a filha dele está segurando um cavalinho de madeira. Então ele decide fazer... Quem diria, né? Um desenho bobo tem um monte de camada, hein? Bobo assim que eu digo assim, episódios aleatórios, com historinhas e tal, nada profundo. Mas olha a camada que tem por trás, hein? Fazer um cavalinho igual pra tentar animar o Yuri. Mas só que acontece completamente o contrário. Ele fica muito nervoso e na hora acaba expulsando o Polar dali. E lá fora ele acaba sendo pego por uma armadilha e perseguido pelos caçadores. Mas o Yuri vai para ajudá-lo. Até que eles chegam numa situação onde eles não podem mais... Mas aí vocês não vão falar pra mim que o Yuri foi de base, né? Por favor, porque aí, cara, calma aí que é um desenho e tal, porque, cara... Sacrifício, né? Porque o Yuri, pelo que eu entendi, que já perdeu a família. Aí ele se sacrifica pelo Polar e depois ele também vai de base. Aí, cara, é muito triste pra um desenho. Muito triste. Correr. Então Yuri enfinca o seu machado no gelo e deixa o Polar fugir sozinho. Bom, pelo menos ele tinha o machado do Yuri como lembrança. E tudo isso leva o Polar... Caraca, aquele machado que anda com ele. Mas o Yuri tá de boa, né? Ele tá vivo, né?
É a cidade, que é tão perigosa quanto os caçadores que ele fugia. E lá ele acaba encontrando o pessoalzinho barra pesada e começa a andar junto com eles, fazendo diversas arruaças. Só que isso não duraria muito tempo, porque ele lembrou do Yuri falando que ele tinha que ser uma pessoa boa. E mesmo eles sendo seus amigos, ele não poderia mais fazer aquilo, então os deixa ir parte para o seu próximo destino. Já o Panda não teve a infância tão ruim assim. Ele vivia tranquilo em um cativeiro, comendo bambu o dia inteiro, sem ao menos suspeitar da sua situação. Bambu é comida? Até que um dia ele acaba ganhando um amigo, o Panda 2, que na verdade era um ursinho de pelúcia, e um dia ele usou ele pra subir uma janela que ele via uma luz saindo de vez em quando, e nesse momento ele teve um vislumbre de uma televisão. Só que pra ele aquilo era uma caixa mágica, ele ficou totalmente maravilhado. E é daí que vem a sua paixão por tecnologia e animes. E dorama, né? Isso, ele foge da sua reserva para poder explorar o mundo. Já o Pardo teve um grande trauma na sua infância. Ele foi encontrado em uma árvore muito alta. Vocês perceberam que dos 3 aqui que ele falou, eu não sei porque se ele resumiu, mas o do Polar foi o que ele mais falou nesse tempo de vídeo aqui, tem 13 minutos de vídeo já. Desses 13 minutos, 1 minuto e pouco só foi do Polar. Os outros 2 agora, em 20 segundos ele falou a história dos 2 já. E esse episódio aqui do Panda, né? Esse aqui eu lembro. Opa, a câmera tá em mim. Esse aqui eu lembro. Esse episódio aqui, em uma tempestade horrível. Ele estava com muito medo e provavelmente tinha perdido a sua família naquela... Que é o episódio que ele fica apegado com um burrito, né? Que ele faz, né? Noite. Por sorte, os bombeiros acabam resgatando ele. E ele agarra com tanta força o braço de quem o salvou, que mais tarde ele teria uma memória afetiva desse momento quando ele abraça os seus burritos. E depois disso, ele foi adotado para ser protagonista de uma série de comédia canadense. Só que ele não percebe que tudo aquilo é falso e considera os atores como a sua família de verdade. Só que tudo desmorona quando chega um novo garoto para ser a estrela daquele show. E aí ele percebe que tudo aquilo é falso e decide ir em busca da sua própria família. Atuação, filho, nada é real. E bom, ele não poderia ter mais sorte porque isso logo iria acontecer. Calma aí, como é que eles se encontraram? E bom, ele não poderia ter mais sorte porque isso logo iria acontecer. O destino desses 3 pequenos ursos perdidos iriam se encontrar. O Panda estava preso em um trilho de um trem quando é encontrado pelo Pardo, que tenta ajudá-lo, mas não consegue sozinho. E aí aparece também o Polar, e os 3 juntos conseguem sair daquela enrascada. E quais seriam as chances de 3 ursinhos perdidos se encontrarem? Era o destino eles se tornarem uma família. Mesmo não sendo irmãos de sangue, a partir daquele dia, eles se tornariam irmãos da vida. E a sua missão principal seria conseguir se adaptar. Então, o destino, né? Vai explicar também porque um sobe em cima do outro? A sociedade dos humanos. E isso não seria uma tarefa nada fácil. A primeira ideia que eles têm é quando eles encontram uma caixa de papelão e fazem dela sua casa. Eles acreditavam que para fazer parte da sociedade, eles tinham que ser adotados por algum humano. E outro ponto, né? Eles falam, os humanos não eram tão legais assim. Na primeira noite, eles dão um lugar pra um cara na sua caixa e quando eles acordam, ela não estava mais lá. Ele tinha levado ela. O maluco roubou a caixa deles. Mas é que tá... nesse mundo de ursos sem cursos, é normais os animais. Eu lembro que tinha um outro que falava também, além deles 3 aqui. Tipo, tinha aquele que é famoso, que é um... Esqueci o nome dele, um koala, né? E aí tem também o pé grande, mas é normal, tipo assim, os humanos não acham estranho 3 ursos tá falando? Tipo, igual nos ovos esquilos, tipo, nossa, 3 esquilos falando? Tipo isso que eu quero dizer, não sei se você conseguiu entender. E assim eles caminham pelo deserto tentando encontrar outra. Até que eles encontram uma fábrica cheia de caixas. Eles iriam até brigar por causa delas. Mas no final esse episódio eu lembro. Eles são importantes juntos. Tem até uma musiquinha. Eles acabam sendo embalados e enviados pra cidade. E eles aproveitam aquela caixa que eles foram enviados pra ser o seu novo lar. E a ideia continuou tentar ser adotado a qualquer custo. Mas nada dava muito certo. Eles tentaram trabalhar no circo, mas o cara acabou se aproveitando deles. Tentaram ser vendidos no leilão por $1 milhão. E aí um cara milionário decide que vai adotá-los. Mas era tudo fake news, porque eles só queriam os bichinhos pro seu gorila de estimação brincar. E no final o gorila acaba virando amigo deles e ajudando-os a se salvar. E como nada tava dando certo, ninguém queria adotar um ursinho, eles decidem se disfarçar de cachorro. Que legal, aqui o Conversa Toon, ele tá pegando episódios... Porque esses episódios aqui, não foi numa linha linear, tipo assim, foi contando a história deles pequenininha até eles ficarem adultos, não. Eu lembro que era episódios avulsos, no meio das temporadas, que pegava e mostrava a infância deles, tá ligado? Tem um que eu já até reagi já, um corte que é tipo deles como tartaruga ninja no esgoto e tal. Só que aqui ele fez um trabalho legal. E ele pegou e montou a narrativa em cima. Pô, legal, hein? O cara é bom, hein? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. E por fim eles conseguem sim ser adotados, só que cada um por uma pessoa diferente. E eles não imaginavam o quão dolorosa iria ser essa separação. Então eles não aguentam e acabam voltando um para o outro. E finalmente percebem que eles não precisam de ninguém. Enquanto eles estiverem juntos, eles serão sempre a família um do outro. E assim, serem adotados deixa de ser a sua prioridade e agora eles precisam aprender a sobreviver sozinhos. Como da vez que eles precisam jogar basquete para conseguir uma pizza, e eles acabam fazendo igual quando eles se encontraram
entraram lá no trilho do trem, formando uma pilha Ó. de ursos e juntos conseguindo ganhar aquilo. E eles continuaram vivendo na sua legal, mano. caixa, em um beco no meio do lixo, e eles reaproveitavam que as pessoas jogavam A primeira casinha deles, pô. fora. E eles não entendiam muito bem como funcionava o dinheiro. Uma vez eles acabam encontrando uma nota de $100 e um cara chamado Corey, que $100, sempre ia mano. visitá-los, tenta roubar a nota deles. Só que no final ele acaba sendo preso e eles perdem a nota. E mais tarde eles ajudariam um cara que canta muito bem a expor o seu talento. Ele acaba ganhando um concurso de canto e paga aos ursos uma parte do prêmio. Só que eles acabam gastando tudo basicamente em uma noite. E mais pra frente eles encontrariam É uma porque eles não têm noção do dinheiro também. Quando eu era criança, pô, pra mim R$ 20 era tipo, nossa, um dinheirão. Hoje em dia R$ 20 você não consegue fazer nada, né? Tipo, porque eles são crianças, né, no caso, mas e ursos, né? Mas agem como ser humanos. Eles falam, eles têm sentimentos e tal. Não é que eles, no desenho eles não são um bicho irracional, né? Tipo, ah, não, eles, tanto é que tem momento que não, eles são, né? Mas, tipo, eles são, então, tipo assim, na cabeça deles, tipo, eles não têm noção como funciona o dinheiro, né? grande quantia de dinheiro também. E novamente eles iriam gastar com coisas completamente Samu, aleatórias. né, aí? E como não sobrou nada, eles acabaram até indo trabalhar em uma locadora durante um tempo. Lá ele impede que o sujeito roube a locadora e até contagia ele com seu espírito natalino. E eles tinham muita vontade Rapaz, de que conhecer vida, e hein? explorar o mundo. Então, em uma tentativa Que de chegar vida. até no Japão, eles metem a sua caixa no mar acreditando que uma hora eles iriam chegar lá. Só que o que acontece é que eles são atingidos por uma onda gigante que leva eles até uma ilha. E lá, já presos em uma areia movediça, eles acabam sendo salvos por um casal que também havia naufragado ali. O Dave e a Tarzan. Carla, que haviam sofrido um acidente de helicóptero. O Polar até tenta arrumar esse helicóptero, afinal ele é um grande mecânico, mas ele não consegue. Pelo menos eles acabam encontrando algumas comidas, só que o Dave já tava bem louco e ele acaba jogando elas na areia movediça. Então eles acabam brigando com ele e conseguindo fugir em um bote salva-vidas. Mais tarde naquela noite a Carla seria salva pelo resgate. E olha quem diria, cara? os ursinhos conseguiriam chegar O cara ficou lá? sim até o Japão. E enquanto eles estivessem lá, o Polar viveria uma vida dupla. Em segredo ele sairia Mano, que vida. Mano, os caras teve. Você teve uma infância assim? A infância dos caras, tantas de coisas que eles passaram, tá ligado? em diversas missões secretas lutando contra meliantes. E nessas missões ele acabaria conhecendo a Yana, Ele já que se ficou tornaria adulto, uma já. grande parceira dele e a sua dupla Ah, não, nessas eles missões. tão crescendo, Depois tão disso eles crescendo. continuam viajando, porém com uma técnica muito melhor, entrando nos aviões como uma carga dentro de uma caixa. Eles tentam ir pra Uma Suécia boa, e hein? acabam salvando o capitão que ficou afogado, vão ao Colorado em busca de chocolate e acabam salvando um bando de coelhos que viviam sendo importunados pelos corvos. Vão até o México e ajudam um garoto lutador de luta livre e E detalhe, né? O Conversa Tum aqui, ele tá meio que resumindo, né? Ele pegou os episódios, tudo, né? A série em si. Pegou e assistiu, resumiu aqui. Imagina, mano, imagina o tanto de coisa que rolou nesse tempo. Eles quando criança. Imagine quando eles ficarem adultos, que é o que a gente assiste ao decorrer na maioria das vezes na série, né? Principal. Tipo, na série normal, né? Não a E por nova isso ele se série. tornaria um grande lutador bem sucedido quando adulto. Depois ajuda uma garota asiática com o seu lamen, aprende artes marciais e Lamen. resolve uma luta entre Ah, gangues. foi o que eu E por falei, fim, pô, finalmente, da depois de Tartaruga muita Ninja. viagem, eles começam a buscar um lugar pra chamar de casa. E pra isso eles precisariam, claro, de dinheiro. E como a gente sabe, De eles não são tão dinheiro. bons assim com economia. Até que eles acabam gastando tudo que eles têm em um apanhador de sonhos. Só que um guaxinim acaba roubando esse apanhador de sonhos e céu! levando até a floresta. Então eles o perseguem e acabam encontrando uma pequena caverna. Eles Calma aí, deixa eu ver como que é a caverna. eles o perseguem e acabam encontrando É que ele cortou pra dentro, né? uma pequena caverna. Eles planejavam passar só um tempo ali, mas eles não gostaram do jeito que o lugar estava e começaram a arrumar ao seu gosto tudo Legal, ali. mano. Então com o tempo aquela caverna foi progredindo, ganhou portas, janelas, eletrodomésticos, luz, água, internet, tinha Porta, de tudo. caraca. E assim finalmente eles poderiam dizer que eles tinham Aí vem o governo, ó. Vocês não podem morar aqui, não, hein? uma casa. E agora com isso, o seu próximo objetivo, na verdade o seu próximo Não, mas aí eles aprenderam a mexer com o dinheiro, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, eu acho que depois de uma idade você já tem que entender como funciona a vida, né? Valor. Cara, você tem ideia, tem gente da minha idade, eu tenho 22 anos, né? Tem gente que não sabe o preço das coisas no mercado, tipo, quanto que custa um arroz, um feijão. Eu sei porque, né? Eu fui morar sozinho cedo, mas tem gente que não sabe, cara. Da minha idade, pra você ter ideia. obstáculo seria conseguir ser aceito pelos Oxe, humanos. BK? Porque afinal, como a gente pode ver desde o primeiro episódio, eles não estavam preparados para a sociedade e a sociedade não estava preparada para eles. Porém, haveria alguém que acabaria gostando muito deles. E esse alguém é a Chloe, uma menina Chloe, gênio que isso eu já está lembro. na faculdade e quer estudar os ursos para fazer um trabalho com eles. E quando eles descobrem isso, eles acham que ela está brincando, tirando sarro, mas na verdade depois com a sua apresentação, eles veem que na verdade ela esse gosta episódio eu muito lembro, pô. deles. Isso porque ela, Caraca, assim quanto como tempo, eles, né? é muito diferente e tem dificuldades de se adaptar também.
também. Então eles decidem ajudar ela a fazer amigos, o que não vai ser uma tarefa fácil, mas quando isso acontece, ela nunca deixará de ser amiga deles também. Outro que os ursos ajudaram a lidar com os humanos foi o Isso eu Charlie. lembro. Ele acabava sofrendo muita Charlie. perseguição e eles acabaram ajudando ele numa situação. E assim eles também se tornaram grandes amigos. Tudo por conta da dificuldade de socializar e se enturmar com os humanos. Eles realmente Tem o são episódio do Char, mano, que eu acho que é pé grande, né? Ele é pé grande, eu acho que a criatura do pé grande, né? Tem um cara atrás dele, tá ligado? E ele tentando disfarçar que não, acho que ele era ou como urso ou como humano, só que um humano grande, né? Mas nitidamente você vê que a cara dele é uma cara verde com aquele bigode, tá? Mano, muito engraçado os episódios que aparecia ele. muito difíceis de lidar. E tentar fazer isso acabava sendo uma tarefa muito exaustante. Então às vezes surgia a ideia deles voltarem a ser como era antes. Mas isso já não era mais possível. Eles não conseguiam mais comer bambu, salmão e nem mesmo hibernar. Eles já estavam acostumados com a sociedade humana. Então o único caminho era seguir Hibernar. tentando ser aceito. E cada um com a sua própria motivação. O Pardo, por exemplo, queria voltar a ser famoso assim como ele era na sua infância. E por isso gosta da ideia de ficar perto de pessoas que são famosas, assim como o Nonon. Já o Panda é obcecado em ser Ah, lembrei. Esse Nonon era muito chato, velho. alguém Nossa. mais descolado e que consiga sair com as garotas. Ele é obcecado em redes sociais, mesmo que ninguém siga ele. Ele até tentou com algumas garotas online, mas também não deu certo. E também uma garota que ele conhecia, chamada Lucy, mas também não iria dar Ah, Lucy, lembrei, pô. Eu tenho um perfil, né, igual eu falei pra vocês, onde eu tô postando, né, alguns hacks meu de urso sem cursos. E aí, cara, a galera tava comentando, que eu não vou conseguir abrir aqui agora pra mostrar, mas o pessoal achava que, caraca, eu achava que o Pardo, ele, né, como que eu posso falar isso, cara? É que hoje em dia é uma chatice. Tipo assim, ele não gostava de mulher, tal, não sei o que e tal. Mas não, pô, ele teve várias crush, né, e tipo assim, na época que o Urso sem Curso tava lançando, o peso das redes sociais não era no nível que tá hoje. Imagina se fosse produzido hoje, né? Tipo assim, ele ia tentar ser influencer, essas coisas, tá ligado? Tipo, na época, claro, já tinha, mas não no nível que é hoje as coisas, tá ligado? certo e mais pra frente ele descobriria que ela tem namorado. E um dia, sem querer, o Panda acaba salvando os ursos de alguns lobos. Então ele questiona a liderança do Pardo e ele quer ser o novo o líder dos Pardo três. é Mas o quando as coisas ficam líder. feias, ele simplesmente não sabe o que fazer. E é o Pardo que acaba salvando eles no final das contas. E o Polar, bem, ele não tá muito interessado em querer socializar com todo mundo e fazer parte da Ele sociedade sempre humana. foi Ele tá desse mais jeito interessado dele, nas suas mano, no cantinho invenções dele. tecnológicas e acaba se envolvendo com tudo isso mais pelo amor a seus irmãos. E uma vez, de tanto modificar o seu aspirador de pó automático, ele começa a fazer coisas incríveis, muito além de aspirar pó. Ele é inclusive o seu meio de transporte. E aí aparecem os caras Engraçado, interessados mano. nessa tecnologia, só que o Polar não quer vendê-la. Então eles acabam roubando a invenção do Polar. E ele usa os seus contatos, a Yana, para conseguir rastreá-los. Ele vai em busca dela e consegue recuperá-la, mas ela acaba meio quebrada. Então ele tem que arrumá-la e nesse meio tempo eles acabam sequestrando a Yana. Então ele vai também em busca dela e consegue resgatá-la e no final dá tudo certo. E aí que o Polar descobre também que a Polar para presidente Polar. O Polar é, como fala? Mano, pra mim, mano, ele é muito. O cara não fala nada, né? O dublador dele devia ganhar a maior bicharia, né? Pelos loopings, né? Dos episódios, porque ele não abre a boca. Mas quando ele abria, mano, era engraçado. O cara é marcante. A presença dele é marcante. Deixa o celular aqui. Yana é, na verdade, a filha do seu mentor quando ela era criança, o Yuri. E isso faz Quê? muito sentido pra Como assim? Caraca, ó o plot twist. Plot twist, quer dizer. Caraca, mano. É filha justificar toda a do. conexão que eles têm. Ela tem até uma tatuagem no braço de um floco de neve que é em homenagem ao Polar. Eles são muito bonitinhos. Outra que ama o Polar, Então tão principalmente namorando? pela sua genialidade, é a Chloe. E mesmo sendo difícil Ah, agradá-la, todo ela mundo sempre ama fica ele, junto e é bem amiga dele. Não só dele, mas dos três, é claro. Só que seus pais não gostavam muito da ideia dela ficar saindo com um bando de ursos. Isso não fazia Lógico, sentido né? algum. Mas eles não entendem como é Oxi, ser uma garota oxi. Olha com isso um bando aqui. de ursos. Isso não fazia sentido algum. Oxi, o Finn e o Jake ali, vocês viram? Mas eles não entendem como é ser uma garota gênio de 10 anos de idade que já vai pra faculdade. Já não Eles tem eram sua amigo. válvula de escape e passariam bons e maus bocados juntos. Toda vez que chegavam os exames, ela surtava e eles ajudavam ela dando muito doce e muito açúcar pra assim ela conseguir fazer tudo de uma vez só. Ela tem tanto medo de reprovar que uma vez os ursos acabam sequestrando seu professor. E no final até que dá certo. Mas ela também Esse cara tem cara de eventualmente professor, teria não, que tem cara de cuidar vilão, deles. mano. Como da vez que eles acabam pegando uma gripe, ela começa a cuidar deles, mas o governo acredita que aquilo é uma doença muito perigosa e acabam literalmente quase matando Falei eles. que uma Mais hora tarde o eles governo ia encher o saco deles nessa casinha deles aí, pô. Falei? teriam que voltar ao médico e descobririam que seus dentes e seu organismo está todo ferrado porque eles comem comidas de humanos. Então eles têm que fazer uma dieta com seus alimentos naturais, no caso o peixe e o bambu. Mas também não dá muito Na verdade, né, se a gente for parar pra olhar, né, é que é um desenho, mas, cara, o urso, ele tá na floresta, né, que o urso... Vou até pesquisar aqui, ó. Que o urso come na floresta? Ó, a dieta depende muito da espécie, né, eu não falei a espécie que é aqui, mas, ó, vegetais,
insetos, lavas, peixe. Peixe é que ele tava comendo, né? Pequenos e médios animais. É que é um desenho, mas, pô, era pra ele estar comendo outros tipos de coisa, né? Porque eles são carnívoros, né? Então, tipo assim, é porque é um desenho, mas, pô. A doutora, vocês têm que comer peixe, inseto, né? Umas coisas mais que é da. Bambu, mano. Bambu. O urso polar tem que Muito tomar certo. coca. Chega o Natal, a Chloe acaba Coca-Cola. convidando eles pra ceia na sua casa. Só que eles acabam arruinando tudo como sempre. E pra compensar, eles acabam refazendo toda a ceia, que fica muito gostosa. E seguindo, tentando se incluir no mundo, eles acabam arranjando as roupas da Polar. moda. E isso realmente dá muito certo. O Panda até acaba arranjando uma namorada. Ela estava perdidamente apaixonada por ele Caraca. e queria É casar nada. logo. E claro que ele não queria porque tava tudo acontecendo rápido demais. Então eles novamente percebem Não, vamos lá. Mas se ele casar com ela, e os filhos? Como vai funcionar isso aí, mano? Rapaz. que eles mudarem doideira, o seu jeito pra agradar os humanos não vale a pena. Eles renunciam às suas roupas e voltam a ser livres. E aí ele terminou E com a eles tentam namorada. algo mais light. Pra fazer amigos, eles começam a fazer café, o que dá muito certo e as pessoas começam a Nossa, frequentar lá. Só que o café único é que bom. sabia fazer café era o Polar, então ele acaba trabalhando demais e ficando completamente louco. Então eles têm que abandonar a ideia pela saúde mental. Tem outro episódio, que é um minisódio, né, eu acho. É um minisódio, onde o Polar, ele bate a cabeça na árvore, acho, e aí ele muda totalmente a personalidade dele, tá ligado? Tipo, ele fica um outro ser falante e tal, muda o visual. O pessoal até comentou no meu vídeo, né, que eu reagi esse episódio. Que ele tá parecendo um Haaland do futebol, tá ligado? E ele terminou com a namorada dele? Do Polar. E assim, cada dia eles teriam uma experiência diferente. Quando sua casa foi detetizada, eles foram para um hotel de cachorro onde não tinha nenhuma tecnologia. Tentam ajudar o Nonon a não perder o seu programa, mas não dá certo. Servem como transporte para os humanos. Ajudam o Charlie com um Uber. problema quando ele conhece um outro pé grande. Passam por mais Oxi. um Natal. Participam de um Pé concurso grande. de televisão. O Polar toma uma pancada na cabeça e fica uma pessoa completamente Aí, diferente. pô, foi que eu falei, Eles usam pô. um aplicativo e contratam diversas mães pra eles. Só que eles percebem que elas não são tão legais assim. Eles ajudam a Tapes a se encontrar com o Charlie, porque era um sonho dela se encontrar com o pé grande. Então ela promete que tem sempre essa irá menina aí cuidar também. dele e não deixará que nada de ruim aconteça. Eles têm um problema com topeiras e quase perdem a sua caverna e até mesmo conhecem um grupo de K-pop. E eles estavam Caraca, cansados quem que é? da Deixa eu ver. caverna e até mesmo conhecem um grupo de As referências aí. K-pop. E eles estavam cansados de serem odiados pelos humanos. Então o Pardo tem a ideia de que pra eles serem mais queridos, eles têm que ser famosos. Assim eles fazem um vídeo pra viralizar e montam um equipamento para transmitir isso a todos os dispositivos da cidade. E assim ninguém poderia ignorá-los. O povo até que Legal. tava gostando do vídeo, dando algumas risadas, mas toda aquela gambiarra acaba em um apagão generalizado. Então É a o população filme? já farta de todos os problemas que eles já causaram e liderados Isso aqui não é o filme? Tem um filme do Urso em Curso. por um tal de agente truta, fazem um julgamento pra provar que os ursos não podem ser civilizados, que eles devem voltar a viver como a natureza manda. Esse aqui E é assim o eles filme, são não é? enviados pra longe da civilização. Só que graças ao Charlie eles conseguem escapar, então eles têm a ideia de irem até o Canadá, porque na sua cabeça lá eles gostam mais de ursos do que nos Estados Unidos. Esse Só aqui que é um chegar lá filme, não pô. seria uma tarefa nada fácil, porque o caso ficou muito sério e eles estavam sendo perseguidos por grupos militares de elite. Então nessa rota de fuga eles acabam até se encontrando com o Scooby-Doo e encontram um lugar crossover. cheio de animais falantes, que assim como eles, são muito famosos na internet. Foi o que eu falei, pô. Tipo assim, pô, nesse mundo aqui do desenho do Urso em Cursos, pô, eu acho que tem animais que falam e tem animais que não falam. Tipo, eles não são a exclusividade. Deve ter outros bichos também que falam. Tipo aqui, como você pode ver, né? Tá cheio de animais aqui. Mas também deve ter animais normais. Tipo assim, eles não falam. Como também na série já foi mostrado animais que não falam, mas eles meio que têm consciência. Tipo, sabe, comportamento humanos. Internet, mas eles não conseguem viver na sociedade, então eles têm que viver ali escondidos. E quando finalmente conseguem chegar à fronteira com o Canadá, eles Esse são é filme, barrados pô. porque lá os animais também precisam de um passaporte. Caraca. Eles ficam tão frustrados que começam a brigar e logo são capturados e separados. Eles são levados até uma Nossa, reserva mano, de tratando animais que como- tem uma situação simplesmente deplorável. Oxe, outros lá ursos? existem diversos outros ursos em uma condição horrível. Só que eles não conseguem falar com eles porque eles esqueceram como falar a sua língua natural. Isso até o Pardo lembrar dos seus irmãos e ganhar motivação pra sair daquela jaula e voltar às suas origens, conseguindo Isso é- conversar isso com é todos parte- aqueles faz parte do ursos. filme, Dessa né? forma ele consegue liderar todos pra escaparem e fazer Vários uma torre ursos. gigantesca de ursos. O agente Truta acaba sendo preso e quando eles voltam pra sociedade, eles conseguem o que eles sempre quiseram. Eles finalmente eram aceitos pela sociedade famosos. do jeito que eles eram. E não só isso, como também todos os outros ursos que eles resgataram. Nossa. Ô, calma aí. Isso aqui é o final de Urso em Cursos? Mas isso aqui é o filme? O que é isso aqui? Caraca, ó que legal. Então quer dizer que no final o panda ele vai ficar com ela.
E não só isso, como também todos os outros ursos que eles resgataram agora faziam parte daquela sociedade. Ursos e humanos vivendo em harmonia. E é isso que a nossa sociedade também precisa. Esse Viver com desenho urso? Viver com urso? não é só sobre os ursos, mas sim sobre todos aqueles da nossa No sociedade geral. que não conseguem se Não, encaixar é. e não se sentem aceitos. É sobre o preconceito, mas também sobre o amor e a importância de ter uma família. Nesse caso, não uma de sangue, mas sim de pessoas que são assim como você e Exatamente. Pô, é isso que eu ia falar, cara. Urso em cursos, você pode ver, cada um é uma espécie diferente de urso, mas eles são irmãos. Porque esse negócio de família tá muito além de sangue, tá ligado? que aceitam da forma que você é. E isso, meus amigos, é a história de Urso Sem Curso. Caraca. Aceitam da forma que você é. E isso, meus amigos, Esse é o fim de Urso em Cursos? Poxa! é a história de Urso Sem Curso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, por favor, esse é o momento, deixa aqui pra me ajudar. Se ainda não comentou, deixa um comentário pro engajamento. Não, cara, eu tô tentando assimilar aqui como isso aqui é o. Ó, só agora que eu percebi uma coisa, sempre nos finais de cada história ele conta sempre uma mensagem. Nunca é Curso em Curso sobre o preconceito e nem no filme. Só percebi lá no final como eu pude ser tão cega. Obrigado por abrir meus olhos a cada história que você faz. Realmente, eu nunca... Cara, quando eu achei Urso em Cursos, eu nunca pensei nesse negócio de preconceito. E realmente tem muito episódio que a galera tinha preconceito com eles estarem ali no meio deles, tá ligado? Sim, o Polar é um urso de poucas palavras, mas é adorado. E é o meu favorito, realmente, o meu também, cara. Caraca, ele faz a história. Os humanos são legais assim, fato como eu amo esse desenho. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui, como que o ursinho... Por quê? Que o Google vai resumir pra mim, né? O desenho Urso em Cursos, né, terminou após 4 temporadas, 140 episódios. O criador Daniel e o Cartoon Network decidiram concluir a história de forma natural. Com o lançamento do filme Urso em Cursos, o filme, em 2020, abriu espaço para a série derivada focada na infância dos personagens, que é o que eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo. A série, conclusão natural. A série principal esgotou o arco criativo planejado por Daniel após 4 temporadas de sucesso. O fechamento do enredo do filme lançado em julho de 2020 serviu exatamente para dar o desfecho definitivo à convivência dos irmãos Pardo, Panda e Polar na Califórnia. O termo da série original, o criador Spioff voltando para o... Ah, tá. Pô, legal, é isso mesmo, porque aqui, ó, vou colocar aqui na HBO Max pra vocês verem. Pra mim, então, aqui o final que o Conversa Tom tá falando é o final do filme, né? Mas qual que é o último episódio da série? É isso que eu queria saber. Ah, por que você quer saber? Porque eu quero saber. Cadê? Ó, Ursos... Sim, é esse filme aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Qual é o último episódio? Será que o último episódio é tipo uma parte do filme, só que em episódio? Ou não tem um fechamento pra série? Deixa eu ver aqui. Caraca, tem bastante episódio mesmo. É isso mesmo, ó. Aniversário do Panda. É um episódio normal, né? Ah, não tá mostrando aí na tela, gente. Perdão aqui, ó. Ó, aqui tá mostrando aqui, ó. Aniversário do Pardo. É o último episódio da série. Mas a série em si, né? Esse aqui é um episódio comum. Acaba aqui, no Urso Sem Cursos, o filme. Isso aqui eu achei em 2020, cara. Eu nem lembrava disso aqui. Eu achei quando lançou. Mas é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, né? O vídeo completo aqui. O vídeo completo aqui vai estar aqui embaixo, quem quiser assistir sem ninguém tá falando, que é o vídeo original. Créditos ao Hora da Conversa Toon, né? Cara, o conteúdo dele é literalmente esse. O cara é muito bom no que faz, né? Ele lança vídeos diariamente, né? Aqui, ó, 10 a 2 dias aqui e tal. É isso, né? Urso Sem Cursos tá na HBO Max aqui, o filme e a série, pra quem quiser assistir. E esse foi o vídeo de hoje, né? Obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu comentário, aperta o botão seguir aqui no nosso perfil do Extra Little Nerd, dessa força aqui pra nós, porque o perfil é um perfil novo, tá começando, né? O canal original meu tá aqui embaixo na descrição, né? Até o próximo vídeo, lembrando a vocês que esse canal aqui eu fiz mais pra entreter, pegar algumas coisas e assistir aqui, conforme eu tenho meu tempo livre aí. É isso, tamo junto e valeu, hein, galera. Valeu, hein.